Olá pessoal, tudo bem? Quero compartilhar com você mais uma reflexão de Deus ao teu coração. Em Mateus capítulo 6, no verso 19, Jesus diz assim: Não ajunteis para vós tesouro na terra, onde a traça come e a ferrugem corrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. O que Jesus quis ensinar com esse texto? Primeiro, Jesus ele fala assim: não vos ajunteis tesouro na terra. Ajuntar é acumular. Jesus ele está falando não no sentido de que é errado uma pessoa adquirir bens, uma pessoa ser próspera, ter sucesso, ser um empresário, ser alguém bem sucedido na vida financeira, ou profissional, material. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando no sentido de acumular, no sentido de uma pessoa se tornar gananciosa, uma pessoa se tornar egoísta, a vida da pessoa resumir-se apenas no ter, no conquistar, no possuir, ela ter aquela ambição de se tornar rica, de se tornar milionária, de se tornar uma pessoa com posses, uma pessoa obcecada por ter, por adquirir, por ser e por possuir. É nesse sentido que Jesus ele está falando. Também Jesus ele fala assim: não acumuleis tesouro na terra, onde a traça come e a ferrugem corrói. O que Jesus quis ensinar com isso? Jesus quis ensinar que as coisas materiais, os bens, as posses, os imóveis, tudo que nós temos neste mundo são passageiros. Não são coisas duradouras, não são coisas eternas que permanecem para sempre. Esses dias eu estava passando num lugar e eu falei: nossa, como esta empresa antigamente ela dava emprego a muitas pessoas e hoje ela está fechada, em ruínas, abandonada. Tudo aquilo um dia que existia deixou de existir. Então Jesus quer nos ensinar o seguinte: que as coisas neste mundo, as coisas que nós temos nesta vida, não são duradouras, não são eternas. E por não ser eternas, por não ser duradouras, nós não podemos colocar o nosso coração nessas coisas. Então, se você tem colocado o seu coração em coisas materiais desta vida, saiba que tudo passa. Os bens que você tem, um dia você não terá mais. As coisas que você tem, a riqueza que porventura você tem, o carro que você tem, os terrenos, as casas de aluguéis que você tem, um dia você não terá mais. É isso que Jesus quer nos ensinar. E depois Jesus diz assim: não acumuleis tesouro na terra, onde a traça come, onde a ferrugem corrói. E ele fala: onde o ladrão arromba, onde o ladrão invade e rouba. Isso quer dizer o quê? Que quanto mais você tem, quanto mais você possui, quanto mais riqueza você adquirir, isso vai atrair os olhos de pessoas também que são gananciosas, ambiciosas, ladrões que querem roubar o que você tem. Tem um versículo na Bíblia que fala assim: para nós contentarmos, para nós nos alegrarmos com o que nós temos, para nós não deixarmos com que a ambição domine o nosso coração, a ponto de nós pensarmos que a vida se resume apenas no conquistar, no ter, no ser, no possuir. Então, se você, meu querido, tem aí 2 casas de aluguel, 3 casas de aluguel, se contente com isso. Se você tem a sua empresa, se contente com a sua empresa. Não queira ter mais do que você possui, mais do que seja o suficiente na sua vida para sustentar a sua casa e a sua família. Porque quanto mais você ter, mais preocupação também você terá. Um exemplo: se você tem uma firma, você já tem a preocupação de uma firma. Se você tem 2 empresas, terá uma preocupação dobrada. Se você tem 3 empresas, 3 lojas, você vai ter as preocupações triplicadas. Vai ter mais funcionários, mais dor de cabeça, mais preocupações. Então a reflexão para o teu coração no dia de hoje é: contente com o que você tem. Se alegre com o que você tem. Não deixe com que o seu coração seja tomado pela ambição, pela ganância de querer ter mais, ter mais, ter mais, possuir mais. Quanto mais você ter, mais preocupação você vai ter. Se preocupe um pouco mais com a salvação da sua alma, com a vida eterna que Deus nos deu em Cristo Jesus. Deus te abençoe, fica na paz e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço, tchau, tchau.